Nosso evangelho de hoje é Marcos 10, de 28 a 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Nesse texto, depois de Jesus falar da dificuldade de quem tem tudo entrar no reino dos céus, vem a reflexão de Pedro. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Estaria Pedro pensando na realidade espiritual e desértica da vida doada? Certamente não, mas estava ali lançando-se no horizonte do Mestre de Nazaré. Ele e os demais, com suas imperfeições, sem maturidade na fé, rudes, foram capazes de largar realmente o que tinham. É verdade que não era tanta coisa assim, mas era o tudo deles. Pedro talvez quisesse se assegurar diante de Deus, talvez manifestar sua realidade de estar perto do Salvador. O fato é que, independentemente de sua atitude, colocou-se ao lado do Senhor, voltado para Ele. Em verdade, vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Jesus estabelece que aquele ou aquela que larga os laços materiais, inclusive da família, receberá uma nova realidade, a vida eterna, e uma nova família, estruturada nos valores do Evangelho, como fraternidade e partilha dos bens, bem como 100 vezes mais o que renunciou. Em outras palavras, receberá em abundância. Mas ele acrescenta, receberá tudo isso, mas com perseguição. Será perseguido pelos gananciosos, por aqueles que sacrificam tudo o que possuem para ter mais ainda, para satisfazer todos os seus desejos e promessas, seja ele empresário, latifundiário e principalmente político corrupto. O discípulo deve estar preparado para um mundo hostil à verdade, ao amor e à vida. Convém também lembrar que existem aqueles que fazem uma doação plena de si mesmos, que largam tudo para se tornarem discípulos consagrados ao Senhor, e aqueles que procuram não absolutizar nada nem ninguém, mas estão casados, têm seus filhos e precisam cuidar de sua casa, da esposa, do esposo, dos filhos. Esses não vão absolutizar os filhos, nem a esposa, nem o esposo, mas vão viver essa realidade familiar dentro de um projeto criatural de Deus, colocando Deus acima de tudo, Deus acima de todos, colocando esses bens em função de um bem maior. Aqueles que, como família, se tornam famílias evangelizadoras e missionárias. Como diz São Paulo, os que não são casados devem fazer como eu, viver exclusivamente para o Senhor. Os que são casados devem cuidar de suas famílias em vista da salvação no seguimento de Jesus Cristo, né? Então essas duas dimensões precisam ser bem colocadas nesse contexto de renúncias para se viver exclusivamente do Senhor. Nas renúncias citadas por Jesus, ele introduz também o Pai. Mas ao receber 100 vezes mais, não cita novamente o Pai terreno.
Certamente a maior riqueza para quem o segue é a conquista da comunhão com o seu Pai, o Pai eterno, Pai da nova família. Aquele que é Pai ao criar, aqui não estou usando a expressão própria do judaísmo, que entende Deus Pai como Criador, porque dentro da nossa realidade cristã sabemos que Deus é Criador porque é Pai desde toda a eternidade. Mas aqui a criação no sentido de educação mesmo, o filho que vem vai cuidar desse filho. Então, a imagem para os pais na terra. Então, Deus é Pai antes de criar e por causa disso, né, Ele cria porque é Pai. E é Pai ao criar, né? Porque a criação é, vamos dizer no sentido bem lato, bem largo, é filha de Deus. Então, aquele que é Pai ao criar, ao educar, na verdade e na esperança. E, acima de tudo, ao amar até o ponto de entregar o Filho eterno como vítima de expiação pelo bem de todos. Somente fará parte dessa nova realidade quem é capaz de se desamarrar de todos os laços mundanos, dos apegos da vida, de tudo aquilo que o priva da verdadeira liberdade de Filho de Deus. Viverá como cristão quem não se submeter à lógica do dinheiro, do lucro, dos bens mundanos, dos envolvimentos afetivos desordenados. Verdadeiro cristão será aquele ou aquela que aderir absolutamente a Cristo, fundamentando toda a sua vida no Evangelho, fazendo-se verdadeiros dons, no desprendimento de tudo para o bem de todos. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.